Tem silêncios que a gente nunca esquece. O meu começou com o telefone tocando numa madrugada de quinta para sexta, umas 3 semanas atrás. Eu tinha apagado, um daqueles sonos pesados que vem depois de um dia exaustivo. O toque do celular parecia estar vindo de outro cômodo, de outra casa. Demorei a entender o que estava acontecendo, e quando finalmente atendi, minha voz era um fiapo. Boa noite, Dom. Meu nome é Nelson. Do outro lado da linha era o Rômulo, meu irmão. A voz dele estava tensa, rápida. Ele disse que o carro, um Virtus azul que ele amava, tinha morrido no meio do nada. Apagou tudo de uma vez, painel, farol, tudo. O volante travou e ele mal conseguiu jogar o carro para o acostamento. Onde você tá? Perguntei, sentando na cama e tentando fazer meus olhos focarem no escuro do quarto. Na Avenida das Seringueiras, aquela mais para o fim da Zona Norte. Já chamei o guincho, mas vai demorar. Você pode vir para cá? Não quero ficar sozinho nesse breu. A gente se falava menos do que devia, coisa da rotina que engole todo mundo. Mas o instinto de irmão mais velho nunca desliga. Resmunguei tá, já tô indo. E me vesti no automático, pegando as chaves e a carteira. Enquanto descia para a garagem, a cidade parecia outra. As ruas, que durante o dia eram um caos de buzinas e gente, agora eram só um vazio iluminado por postes amarelos. Não passava quase ninguém. A tranquilidade era estranha, quase desconfortável. Eu só não fazia ideia de que aquela era a última noite tranquila da minha vida. Dirigi por uns 20 minutos. A Avenida das Seringueiras, àquela hora da madrugada, era um corredor de asfalto e silêncio. As luzes amareladas dos postes pintavam o chão úmido e dos dois lados só se via os vultos dos galpões e dos muros de condomínios residenciais. Avistei o Virtus de longe, um ponto escuro parado no acostamento. As luzes de um guincho se aproximavam na mesma hora, vindo da outra direção. Estacionei um pouco mais à frente e desci, sentindo o ar frio da noite me cortar o rosto. Caminhei de volta na direção do carro, e a primeira coisa que me atingiu foi a quietude. Não havia sinal do Rômulo. Os 2 funcionários do guincho, usando aqueles coletes que brilham no escuro, já desciam do caminhão. Aproximei-me do carro e comecei a sentir um nó no estômago. A porta do motorista estava entreaberta. O porta-malas, escancarado. Por que ele deixaria o carro assim? Boa noite. Um dos homens do guincho falou, acendendo uma lanterna potente. O dono do veículo? É meu irmão, ele me ligou, disse que ia esperar aqui. Respondi, olhando para dentro do Virtus. Os vidros estavam embaçados por dentro. Ele deve ter ido procurar um orelhão, alguma loja de conveniência por aqui. O homem deu de ombros, sem muito interesse, e começou a inspecionar o carro. Mas a imagem não batia. Se o Rômulo foi procurar ajuda, por que sairia com tanta pressa, deixando tudo aberto daquele jeito? Olhei para os 2 lados da avenida. Não havia nada. Só a escuridão e o zumbido distante da cidade dormindo. Enquanto os homens do guincho manobravam o caminhão, uma figura saiu das sombras de um conjunto de prédios do outro lado da avenida. Era um homem magro, mais velho, com uma jaqueta surrada. Ele atravessou a rua devagar e parou a uma certa distância, as mãos nos bolsos. Boa noite, ele disse com a voz meio baixa. Eu sou o vigia dali. Ele apontou com o queixo para a guarita escura. A pessoa desse carro aí sofreu um acidente. Eu gelei. Eu senti uma pontada na barriga, uma urgência de saber. Acidente? Como assim? Ele está bem? Para onde levaram ele? O vigia hesitou, olhando para o chão antes de continuar. Um motoqueiro veio rápido demais, não conseguiu desviar. Bateu na lateral do carro bem na hora que seu irmão estava olhando o motor. Meus olhos correram pela avenida, procurando por marcas, por qualquer vestígio. E então eu vi. Um pouco mais à frente, havia uma mancha escura e oleosa no asfalto que se espalhava até a calçada. O rapaz da moto se machucou feio, não usava capacete. O vigia continuou, como se estivesse recitando algo que não queria lembrar. O baque no seu irmão nem foi tão forte, mas os 2 ficaram caídos. Um alívio mínimo me atingiu, mas foi engolido pela pergunta seguinte.
E a ambulância, quem chamou? Você sabe para qual hospital ele foi? O vigia negou com a cabeça e o jeito que ele fez aquilo me causou um arrepio. Não foi um simples não sei. Foi uma negação lenta, definitiva. Ninguém chamou ambulância nenhuma. Como assim? Ninguém chamou? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Tem 2 homens caídos na rua e ninguém liga para a emergência? Quem levou eles então? O homem se aproximou um passo, baixando ainda mais a voz. Seus olhos pareciam assustados. Não foi a ambulância que levou eles, moço. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. O senhor não viu as freiras? Fiquei mudo. Freiras. Eu me lembrei de ter visto, sim, umas 3 ou 4 mulheres de hábito escuro atravessando a rua quando eu estava chegando. Mas a imagem passou batida, sem registro. Eram só vultos na escuridão. Que freiras? O que elas têm a ver com isso? O vigia deu um passo para trás, encolhendo os ombros e se benzendo de um jeito quase imperceptível. Aí eu já não sei de nada não, só vi o que vi, com licença. Ele se virou e se afastou, voltando para a escuridão dos prédios, me deixando ali, parado no meio da avenida, com uma história que não fazia o menor sentido. Comecei a entrar em pânico. Puxei o celular do bolso. Eu precisava falar com o Rômulo. Disquei o número dele de novo, com os dedos trêmulos. O telefone chamou. E então eu ouvi. A vibração não estava no meu ouvido. Vinha debaixo do carro. Abaixei-me com o coração na boca. O celular do Rômulo estava ali, jogado na poeira debaixo do carro, com a tela ainda acesa. A última chamada, a minha, brilhava no visor. Peguei o aparelho. Estava frio, real. E naquele momento a certeza me atingiu de um jeito que me deixou sem ar. Meu irmão não tinha ido a lugar nenhum por vontade própria. Ele tinha sido levado. Não sei como tive forças para dirigir até a casa dele. Cada semáforo, cada esquina vazia parecia um borrão. Como eu ia dizer para a Damares, minha cunhada, que o marido dela tinha sumido? Que a última testemunha falava em freiras? Cheguei e toquei a campainha. Quando ela abriu a porta, já de pijama, com o rosto amassado de sono e preocupação, acho que ela soube antes mesmo de eu abrir a boca, só de olhar para minha cara. Na manhã seguinte estávamos numa delegacia. O lugar tinha aquele ar estéril de repartição pública, um cheiro de café requentado e indiferença. Contei a história toda para um investigador que me ouvia com uma paciência profissional, anotando coisas num formulário sem tirar os olhos do papel. Quando cheguei na parte do vigia e das freiras, ele finalmente levantou o rosto. Não havia surpresa, nem choque. Apenas um cansaço, como se já tivesse ouvido todo tipo de loucura naquela sala. Perguntei sobre o motoqueiro se havia algum registro de acidente ou outro desaparecido naquela noite, mas ele só balançou a cabeça. Não havia nada. Ele disse que, sem corpo, sem testemunha disposta a assinar um depoimento formal e sem um pedido de resgate, tudo o que ele podia fazer era abrir um boletim de desaparecimento. E foi aí que a nossa busca particular começou, um mergulho num labirinto de burocracia e silêncio. As primeiras semanas foram movidas à adrenalina e uma esperança doentia. Imprimimos centenas de cartazes com a foto do Rômulo sorrindo, o mesmo sorriso que ele dava quando contava uma piada ruim. Colamos em postes, murais de supermercado, pontos de ônibus. Damares e eu nos revezávamos. Enquanto um ficava com o Vitor, nosso sobrinho de 7 anos, o outro saía para a rua. Mas ninguém ligou. Ninguém tinha visto nada. Depois vieram os hospitais. Nós fizemos uma lista e fomos em todos, um por um. Os públicos, os particulares, os de caridade, até as pequenas clínicas de bairro. A rotina era sempre a mesma. A espera na recepção, a funcionária de má vontade procurando o nome no sistema e a resposta que doía cada vez que a gente ouvia: "Não, senhor, ninguém com esse nome deu entrada aqui." Voltei a falar com o vigia mais umas 2 vezes. Na primeira, ele ficou nervoso. Disse que não podia falar mais nada, que tinha família. Na segunda, ele nem abriu o portão da guarita. Apenas balançou a cabeça através do vidro e fez um sinal para que eu fosse embora. O medo dele era real.
e isso só tornava tudo mais assustador. Os meses foram passando e a esperança foi acabando e dando lugar a um cansaço que parecia não ter fim. A polícia nos ligava de vez em quando para dizer que não havia novidades. A vida da Damares parou. O Vitor começou a perguntar quando o pai voltaria de viagem, e eu não dormia direito. Fechava os olhos e via o Virtus azul parado na avenida, com a porta aberta para o escuro. A culpa não me largava. Se eu tivesse chegado 10 minutos antes, se eu não tivesse demorado para atender o telefone, chegou o momento em que só restava um lugar para procurar, o mais temido. Fui sozinho ao IML. Não contei para a Damares. Passei horas olhando fotos em um computador. Rostos de estranhos cujas vidas terminaram de formas trágicas. Nenhum deles era o Rômulo. Saí de lá com um sentimento estranho, uma mistura de alívio e desespero ainda maior. Meu irmão não estava morto, pelo menos não oficialmente. Ele tinha sido simplesmente apagado. 6 meses depois do desaparecimento, a gente já não sabia mais onde procurar. A busca oficial tinha esfriado e nós estávamos vivendo no piloto automático, anestesiados pela dor. O Virtus continuava na garagem, coberto por um lençol como um caixão. Num sábado, Damares me pediu ajuda para limpá-lo. Disse que precisava tirar as coisas do Rômulo de lá, talvez para sentir que estava fazendo alguma coisa. Foi o Vitor que encontrou. Enquanto eu aspirava os tapetes, ele, que insistiu em ajudar, fuçava o porta-luvas. Ele me chamou segurando um santinho pequeno e amassado. A imagem era de uma santa que eu não reconheci. No verso, em letras minúsculas, quase ilegíveis, estava escrito: Mosteiro de Nossa Senhora do Desterro, Serra do Jequitibá. Eu senti um arrepio. Não era esperança, era mais como um instinto, uma direção. Depois de meses andando em círculos, decidi ir até lá. Não contei o plano todo para a Damares. Disse apenas que levaria o Vitor para passear no interior e espairecer um pouco. Ela concordou com os olhos vazios. No sábado seguinte nós fomos. A viagem levou quase 3 horas. Depois de sair da rodovia principal, pegamos uma estrada secundária que subia a serra. Era um caminho estreito, cheio de curvas, com um paredão de pedra de um lado e um abismo coberto de mato do outro. A neblina começou a descer e o sinal do celular sumiu. A sensação era a de estar entrando em um lugar que não pertencia ao resto do mundo. O mosteiro apareceu de repente depois de uma curva. Era uma construção antiga de pedra escura e madeira, cercada por um muro alto. O silêncio era total, quebrado apenas pelo som do cascalho sob os pneus do meu carro. Uma freira nos atendeu. Era uma senhora de rosto liso, sem nenhuma expressão, e seus olhos não piscavam. Falei que procurava por meu irmão. Mostrei a foto dele no meu celular. Não, meu filho, nunca o vimos por aqui. Ela respondeu com uma calma que parecia ensaiada. Aqui é um lugar de oração. Não recebemos visitantes. Insisti. Mostrei o santinho. Ela olhou para o papel e deu um sorriso mínimo, que não chegou aos olhos. Ah, sim, distribuímos esses santinhos aos milhares em feiras e eventos da diocese. Qualquer um pode ter um. Eu senti a porta se fechando na minha cara mais uma vez. Era um beco sem saída. Agradeci, peguei na mão do Vitor e me virei para ir embora. Mas meu sobrinho parou, olhando para um corredor lateral que saía do pátio principal. Tio, que nem em casa. Não entendi o que ele quis dizer, mas o segui. O corredor levava a uma pequena capela, uma sala de milagres. As paredes eram cobertas de fotos, de pedaços de gesso em forma de braços e pernas, de bilhetes de agradecimento. E foi ali que eu vi. Pregada na parede ao lado de um terço, estava a pulseira de prata que o Rômulo usava desde a adolescência. Meu fôlego sumiu, e então Vitor apontou para um pequeno nicho na parede, um pouco mais escuro que os outros. Olha, tio, o papai era um ex-voto. Uma pequena pintura em madeira, no estilo rústico, quase infantil, mas era inconfundível. A pintura mostrava um homem com o rosto do Rômulo, de olhos arregalados de pavor, sendo consumido por chamas vermelhas e amarelas. Abaixo da imagem, uma placa de metal dizia: por graça alcançada.
Naquele exato momento, a mesma freira apareceu ali em silêncio. O que é isso? A minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. Por que meu irmão está aí? Ela olhou para o ex-voto, depois para mim e fez o sinal da cruz. São santos, meu filho, almas que alcançaram a graça. Ela se virou e se retirou, nos deixando sozinhos naquele lugar. Eu agarrei a mão do Vitor e saí de lá o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Nós tínhamos encontrado a resposta. E a resposta era a pior coisa que eu podia imaginar. Não dissemos uma única palavra durante a viagem de volta. O Vitor ficou encolhido no banco do carona, olhando pela janela, e eu mantive os olhos fixos na estrada, as mãos apertando o volante com tanta força que meus dedos doíam. O que se diz a uma criança que acabou de ver uma pintura do próprio pai queimando numa sala de milagres? Não há palavras para isso. Quando chegamos em casa, a Damares nos esperava na porta. Ela olhou para os nossos rostos e soube. Não precisei dizer nada. Apenas balancei a cabeça negativamente. E ela entendeu que a busca tinha de fato terminado. Nunca contei a ela sobre o ex-voto. Seria uma crueldade desnecessária dar-lhe uma imagem concreta para assombrar suas noites. Para ela, o Rômulo simplesmente continuou desaparecido. Eu não voltei à polícia. O que eu diria? Que meu irmão virou um santo macabro num mosteiro isolado. Eles me internariam. Entendi naquele dia que existem certas coisas que operam numa frequência diferente da nossa. Coisas que a lei não alcança, que a lógica não explica. Isso aconteceu há quase 10 anos. A vida, de um jeito torto, continuou. Damares se mudou para perto da família dela. Vitor é um adolescente hoje. Eu me casei, tenho uma filha. Mas a ferida nunca fecha de verdade. Vira uma cicatriz que dói quando o tempo esfria. O desaparecimento do Rômulo se tornou um fantasma silencioso que se senta à mesa com a gente em todas as reuniões de família. Eu achava que tinha aprendido a conviver com isso. Até a semana passada. Eu estava no centro da cidade, resolvendo umas coisas, andando no meio da multidão numa tarde de quarta-feira. Foi quando eu as vi. Do outro lado da rua, caminhando calmamente, vinham 3 freiras. Usavam o mesmo hábito escuro, os mesmos rostos serenos e impassíveis. Eu travei antes de conseguir pensar. O ar ficou preso nos meus pulmões. Sem pensar, eu me desviei bruscamente e entrei na primeira loja que vi, uma ótica. Fiquei lá dentro, fingindo olhar os óculos no expositor, com o coração batendo descontrolado até que elas passassem. Minhas mãos suavam. A atendente me perguntou se eu precisava de ajuda, e eu só consegui balbuciar que não. Quando finalmente tive coragem de olhar para fora, elas já tinham sumido, e eu entendi que nunca vou escapar. Eu não sei o que elas são, ou o que fizeram com o meu irmão, mas sei que elas estão por aí, e que andar na rua para mim nunca mais será apenas andar na rua. É viver sabendo que essas coisas estranhas caminham ao nosso lado e a gente nem percebe. Antes de continuarmos, gostaria de compartilhar uma novidade com vocês. Para quem curte o meu trabalho e quer apoiar o canal a continuar crescendo, agora está liberado o nosso clube de membros. Como uma forma de agradecer a esse apoio, vocês terão acesso a vídeos exclusivos que farei só para a área de membros, além de poderem assistir aos relatos novos com antecedência. Vocês também ganham um selo de fidelidade que aparece ao lado do seu nome. Se você sentir que pode e quer fazer parte, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Muito obrigado pelo carinho e apoio de sempre. Vocês são os melhores. Meu nome é Marcelo. 20 anos atrás, quando tudo isso aconteceu, nós morávamos num sítio pequeno, um pouco afastado do centro da cidade. Uma vida simples, sem muito luxo. Meu pai, Vanderlei, trabalhava como mecânico na oficina de uma usina grande da região. Minha mãe, Eliana, cuidava da casa e da gente. Eu e minha irmã mais nova, a Kelly. Nós éramos uma família normal, pelo menos por fora. O problema é que a Kelly nunca foi uma criança comum.
A ligação dela com o meu pai era estranha, beirava a obsessão. Desde pequena, ela o tratava como se fosse uma propriedade dela. Se meu pai abraçava minha mãe na cozinha, Kelly aparecia do nada e ficava parada na porta, só olhando, com uma cara fechada que estragava o clima na hora. A gente se acostumou, sabe? Virou o jeito da Kelly. Um jeito que com o tempo foi ficando cada vez mais esquisito. Numa tarde de quinta-feira, no começo de dezembro, meu pai chegou do trabalho com um envelope na mão. Era o convite para a festa de fim de ano da firma. Ele nunca ia. Dizia que era barulhento demais, que preferia ficar em casa. Mas naquele ano, um colega dele, o Ciro, tinha insistido muito. Acho que vou esse ano, meu pai comentou meio sem jeito durante o jantar. Fica chato recusar sempre. Minha mãe deu de ombros com um sorriso. Vai, Vanderlei, você trabalha tanto, merece se divertir um pouco. Eu nem prestei muita atenção, mas a Kelly, que estava quieta até então, largou o garfo no prato. O barulho foi seco. Ela olhou para a minha mãe, não para o meu pai. A senhora vai deixar ele ir sozinho? A voz dela era baixa, controlada. A senhora sabe como são essas festas, não sabe? Cheia de mulher que não presta. Minha mãe ficou sem reação, só mandou ela parar com a bobagem. Mas a Kelly não comeu mais. Levantou, levou o prato para a pia e se trancou no quarto. No sábado, dia da festa, meu pai se arrumou. Uma camisa limpa, calça jeans, um perfume que ele raramente usava. Minha mãe ajudou passando a mão na gola da camisa dele, ajeitando. Ele parecia um adolescente indo para o primeiro encontro. Quando ele saiu com o nosso Chevette velho, Kelly nem apareceu para dar tchau. Ele só voltou na manhã seguinte. E não era mais o meu pai. Entrou em casa tropeçando com a camisa para fora da calça, cheirando a uma mistura de álcool e perfume barato. A gente sabia que ele tinha bebido, mas o problema não era esse. Era o jeito dele. Os olhos estavam diferentes. A voz era outra. Que foi que vocês estão me olhando? Ele rosnou para a minha mãe, que foi ajudá-lo a tirar os sapatos. Me deixa em paz. Só quero dormir. Minha mãe, sem dizer nada, foi para a cozinha preparar um café forte. Ele a seguiu com o olhar. Faz um caldo de feijão para curar essa ressaca. A frase não foi um pedido, foi uma ordem. Ela não respondeu. Pouco depois veio ao meu quarto com os olhos vermelhos, mas sem chorar. Me pediu para ir na venda comprar um remédio para dor de cabeça. A voz dela mal saía. Eu não sei o que deu no seu pai, Marcelo. Ele nunca foi assim. Quando contei para a Kelly, ela só deu um sorrisinho de canto sem a menor surpresa. Eu sabia. Foi alguma vagabunda. Mais tarde, quando a bebedeira passou, meu pai pediu perdão. Ajoelhou na frente da minha mãe, disse que não se lembrava de nada, que tinha exagerado. Ela o perdoou porque sempre perdoava. Mas a gente sentia que algo tinha se quebrado para sempre. E do canto da sala, Kelly observava tudo, em silêncio. A partir daquele dia, meu pai mudou. Começou a chegar tarde, dando desculpa de hora extra por causa do fechamento de fim de ano. Se afastava para atender o celular quando pegava sinal. O clima em casa ficou esquisito, uma quietude cheia de coisas não ditas. Até que, numa tarde, ele chegou mais cedo e com uma novidade. Precisava fazer uma viagem de emergência a trabalho, coisa de uma semana. Se tudo desse certo, ele seria promovido. Minha mãe foi arrumar a mala dele e foi aí que a mentira acabou. Ele tirou de uma sacola umas camisas novas, ainda com etiqueta, sapatos que nós nunca tínhamos visto, 2 perfumes diferentes. Coisas que não combinavam com uma viagem de trabalho para a usina. Minha mãe não falou nada. Arrumou a mala, entregou a ele e o viu sair. Passaram 2 dias e nenhuma ligação. No terceiro, a angústia venceu. Minha mãe ligou para a empresa. O encarregado disse que o Vanderlei tinha, na verdade, pedido uma semana de férias. Ela insistiu até conseguir falar com o chefe dele, o seu Elísio. A voz do homem no telefone foi educada, mas firme. Não havia nenhuma viagem de trabalho. O Vanderlei tinha pedido folga por motivos pessoais. Naquele instante, a vida da minha mãe acabou, e a nossa, junto com a dela. Depois daquela ligação, a casa morreu. Minha mãe andava pela casa como se não estivesse ali,
fazendo as tarefas do dia no automático com os olhos fundos. A gente não falava sobre o assunto, mas o nome do meu pai pesava em cada cômodo. Kelly, por sua vez, mal saía do quarto. Quando saía, era como se estivesse em outro mundo. Eu a via, às vezes, de madrugada, andando pelo quintal, só olhando para a escuridão do mato que cercava nosso terreno. A gente passou uma semana sem saber o que fazer. Então, numa madrugada de domingo, ele voltou, sem avisar. Kelly foi a primeira a vê-lo, pois o quarto dela ficava de frente para a estradinha de terra. Eu acordei com o som da porta da sala se abrindo e a encontrei parada no corredor. Meu pai estava ali, com uma mochila nas costas e uma cara de cansaço que eu nunca tinha visto. A única coisa que ele disse foi: "Preciso falar com a sua mãe." Kelly não respondeu. Apenas o encarou com uma frieza de gente grande. Eu a levei pelo braço de volta para o quarto e ela não resistiu. Entrou e girou a chave na fechadura. Meu pai encontrou minha mãe sentada no sofá, como se estivesse esperando por ele a noite toda. Ele não fez rodeios. Ajoelhou-se ali na frente dela e confessou tudo. Que tinha conhecido uma mulher na tal festa, que no começo era só uma aventura, mas que ele tinha se apaixonado. O nome dela era Vanessa. E então ele contou a pior parte. "Eliana, ela está esperando um filho meu." Minha mãe não gritou, não chorou. Ela só ficou olhando para ele, com os olhos arregalados, como se ele estivesse falando em outra língua. Meu pai disse que não queria mais mentir, que ia embora para viver com ela. "Eu não quero mais mentir, eu vou embora para viver com ela. Eu deixo tudo para vocês." Ele falou, a voz embargada. "A casa, o carro, o que você quiser. Eu só não aguento mais." Naquela mesma noite, ele foi embora de vez. Eu fiquei na porta, vendo ele entrar no Chevette e sumir na escuridão da estrada. Ele não olhou para trás. A gente não ouviu mais o som da chave de Kelly girando na porta. Ela passou o resto da noite e o dia seguinte inteiro trancada lá dentro. Um silêncio que, agora eu sei, era o som de algo terrível sendo planejado. O divórcio saiu rápido, mas a ferida continuou aberta. Lembro que alguns dias depois que meu pai foi embora, minha mãe fez uma daquelas limpezas pesadas, de quem quer jogar o passado fora. No fim do dia, ela comentou comigo, meio por alto, que não achava mais um revólver velho que meu pai guardava numa caixa de metal, lá no galpão. Na hora, nenhum de nós deu importância. A gente achou que ele tinha levado junto com as outras coisas dele. Meu pai ligava de vez em quando para falar comigo, perguntava da Kelly. Eu dizia que ela estava bem, que só precisava de um tempo. Era mentira. Kelly não precisava de tempo, ela precisava de outra coisa. Ela parou de ir para a escola, passava os dias trancada no quarto. Chegou a colocar uma tranca nova por dentro da porta, daquelas com ferrolho. Logo a casa começou a mudar. Um cheiro estranho começou a vazar por debaixo da porta do quarto dela. Um cheiro adocicado e ao mesmo tempo azedo, como incenso misturado com alguma coisa estragada. Minha mãe tentava disfarçar, acendia velas aromáticas na sala, mas não adiantava. À noite a gente ouvia barulhos. Eram murmúrios baixos, ritmados, como se ela estivesse rezando, mas as palavras não faziam sentido. Eu tentava me convencer de que era só uma fase, uma revolta. A minha mãe, não. Ela sabia que era algo mais. O medo no rosto dela era uma coisa constante. Numa madrugada, ela me acordou, tremendo. "Marcelo, vem escutar." Ela sussurrou, me puxando pelo braço até o corredor. Ficamos parados em frente à porta de Kelly. O murmúrio estava mais alto e a voz não era a dela. Era mais grave, mais rouca. As palavras eram indecifráveis, mas a intenção era clara. Era um cântico de ódio. De repente, a voz mudou para o português e o que ouvimos fez o sangue gelar. Que sequem por dentro, que o fruto apodreça na raiz. Na manhã seguinte, assim que ouvimos Kelly sair de casa, uma das raras vezes em que ela saía, minha mãe pegou uma caixa de ferramentas. "A gente precisa entrar lá, agora." Demoramos quase meia hora para arrombar a fechadura que ela tinha instalado. Quando a porta finalmente abriu, o cheiro nos atingiu como um soco. O quarto estava quase escuro.
as janelas cobertas com panos pretos, e no centro havia um altar, uma mesinha de madeira coberta com uma toalha preta. Em cima, velas pretas derretidas, folhas secas, e no meio de tudo, um prato de barro. Dentro do prato, as fotos do meu pai e de uma mulher que eu não conhecia, a Vanessa, presumi, estavam mergulhadas num líquido escuro, perfuradas por dezenas de alfinetes de cabeça preta. Mas o pior estava ao lado, um boneco. Um boneco pequeno, feito de pano, na forma de um feto, com um cordão enrolado no pescoço. Estava amarrado com fitas de cetim pretas e vermelhas e tinha agulhas espetadas na barriga. Minha mãe levou a mão à boca, soltando um soluço abafado. Aquilo não era uma brincadeira de mau gosto, era bruxaria. E minha irmã, a menininha que adorava o pai, estava fazendo aquilo no quarto ao lado do nosso. Foi quando meu celular tocou. Era meu pai. Atendi, e a voz dele do outro lado era puro pânico. Marcelo, a Vanessa, ela está no hospital. Ninguém sabe o que ela tem. Eu fiquei mudo com aquele altar horrível na minha frente e a voz desesperada do meu pai no ouvido. Ele contava que os médicos não encontravam a causa, que Vanessa gritava sem parar, dizendo que sentia agulhas espetando sua barriga por dentro, que algo estava se comendo por dentro dela. Meu olhar correu para o boneco de feto com as agulhas cravadas. Fiquei sem ar. Minha mãe, percebendo meu estado, arrancou o celular da minha mão. A voz dela era dura, cortante. Vanderlei, você precisa vir para cá, agora. Tem uma coisa que você precisa ver com os seus próprios olhos. Ele chegou no fim da tarde com o rosto cinzento de quem não dormia e tinha chorado por horas. Vanessa e a criança não tinham resistido. Minha mãe o levou sem dizer uma palavra até o quarto de Kelly. Quando meu pai viu o altar, ele desabou. Caiu de joelhos no chão, soluçando, pegando a foto dele e da outra mulher, furada pelos alfinetes. A culpa é minha, ele repetia, batendo no chão. É tudo culpa minha. A gente estava tentando levantá-lo quando ouvimos a porta da frente se abrir. Kelly, ela viu o carro do meu pai parado lá fora e soube que tinha sido descoberta. Ela não entrou com medo, entrou com raiva. Parou na entrada da sala com a mochila da escola ainda nas costas. Seus olhos passaram por mim e por minha mãe e se fixaram no meu pai. Então, de dentro da mochila, ela tirou um revólver, pequeno, velho, enferrujado. Eu avisei, não avisei? A voz dela era calma, fria. Já dei um jeito naquela lá e na cria. Agora só falta você. Ela levantou a arma na direção do meu pai. Por uma fração de segundo, uma parte de mim quis correr, se esconder. Mas o instinto foi mais forte, e sem pensar, eu me joguei na frente dele. Kelly, para! O som do tiro dentro da sala foi tão alto que chegou a doer. Senti uma queimação violenta no meu ombro e caí para o lado. A dor era imensa, mas o choque foi maior. Com a força que me restava, eu me arrastei e me joguei nas pernas dela, derrubando-a no chão. Gritei para minha mãe chamar a polícia enquanto lutava para arrancar a arma da mão dela. Kelly não resistiu. Ela só ficou ali, caída, olhando para o meu pai. E por um segundo, o rosto dela se contorceu em algo que parecia um sorriso, mas era vazio, uma imitação mecânica. A polícia chegou, depois a ambulância. Levaram-me para o hospital e a Kelly para uma delegacia. Ela não resistiu, não disse uma palavra. O tiro não foi grave, mas a cicatriz no meu ombro está aqui até hoje para me lembrar daquele dia. Kelly foi diagnosticada com um surto psicótico grave e enviada para uma instituição de segurança para menores, um lugar que era mais uma prisão do que um hospital. Meu pai ficou em casa, mas ele e minha mãe nunca mais foram um casal. Eram só duas pessoas quebradas, dividindo o mesmo teto e a mesma tragédia. Meses depois, recebi uma carta dela. Pedia perdão por ter atirado em mim, mas não pelo resto. Dizia que fez o que precisava para proteger a família dela, para proteger o pai dela. No final da carta, ela contou que não aprendeu aquelas coisas em livros. Foi uma menina da escola que a ensinou a chamar as coisas certas. Na carta, ela escreveu que essa menina não era bem uma pessoa, que às vezes só ela parecia enxergá-la direito. Essa tal amiga sumiu pouco depois,
Recebemos outra carta, quase um ano depois. Era diferente. Desesperada. Ela escrevia que o pacto tinha falhado, que a dívida não foi paga porque meu pai continuava vivo e que a coisa que ela chamou estava vindo cobrar dela. A carta terminava com um aviso: cuidem da mamãe. E se um dia ouvirem a minha voz chamando, não respondam. Se responderem, ele entra. Uma semana depois, a instituição ligou. Kelly tinha se jogado do telhado do prédio. Morreu na hora. Isso foi há quase 20 anos. Meus pais foram definhando um depois do outro por causa de uma tristeza que nunca passou. Eu saí do sítio, me casei, tive filhos. Tentei construir uma vida normal depois de tudo aquilo, tentando me convencer de que tudo tinha acabado com ela. Eu queria acreditar que o mal tinha sido enterrado junto com a minha irmã. Até a noite passada, fui dar um beijo de boa noite na minha filha mais nova de 5 anos. A porta do quarto dela estava entreaberta e eu a ouvi sussurrando. Pensei que estivesse falando com alguma boneca. Espiei pela fresta. Ela estava sentada na cama de costas para a porta, falando baixinho para o canto mais escuro do quarto. Eu entrei devagar. Filha, com quem você está falando? Ela se virou para mim com um sorriso doce no rosto. Um sorriso que por um segundo me deu um arrepio estranho. Com a tia, ela disse que quer voltar para casa para brincar com o vovô. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Eu me chamo Janaína. O que vou contar aconteceu numa daquelas férias de janeiro há mais de 10 anos. O lugar era um sítio da família do meu pai. Um pedaço de terra esquecido no meio do nada que nós só visitávamos quando não tinha outra opção. A rotina era sempre a mesma: acordar com o calor, aguentar o barulho das cigarras que não parava nunca e esperar o tempo passar. A Joana, minha irmã, com seus 10 anos, ainda vivia no universo onde uma fileira de formigas podia virar uma expedição. E eu, com 15, já me sentia uma estranha ali. A gente estava se distanciando e eu não gostava disso. Sentia falta de como a gente era antes de eu começar a me preocupar com outras coisas. Foi numa tarde de quinta-feira, o ar tão parado que dava para ouvir o zumbido do próprio tédio, que eu tive a ideia. No fundo do terreno, tinha um paiol velho, uma casinha de madeira que servia para guardar tudo o que não prestava mais. Era nosso lugar proibido e, por isso mesmo, o único lugar interessante. Vamos explorar o paiol? Sugeri e os olhos da Joana brilharam. A porta rangeu ao abrir, soltando um cheiro de poeira e madeira antiga. Lá dentro, entre ferramentas enferrujadas e móveis cobertos por tecidos amarelados, achamos uma caixa de papelão. Dentro dela, a coisa mais legal do mundo para 2 crianças presas no meio do mato. Um par de walkie-talkies. Eram 2 trambolhos amarelos de plástico grosso com antenas compridas e flexíveis que já estavam meio tortas pelo tempo. Um teste rápido mostrou que, milagrosamente, ainda funcionavam, apesar do chiado constante. E foi ali, segurando aquele aparelho, que foi aí que eu tive a ideia. Era o jeito perfeito de a gente voltar a se entender. A primeira regra de qualquer missão secreta é ter codinomes. Eu anunciei, com a voz mais séria que consegui fazer. Eu vou ser a coruja, porque sou mais velha e observo tudo. Você vai ser o esquilo, porque é pequena e rápida. Joana adorou a ideia. O sorriso dela foi a primeira vitória da minha tarde. As regras eram simples. Eu contaria até 100 de olhos fechados, encostada na jabuticabeira gigante. E a regra mais importante, a nossa regra de ouro: quem está com o rádio nunca mente para confundir o outro. Era jogo limpo. Ela podia se esconder em qualquer lugar, menos para o lado da estradinha de terra. O objetivo era simples. Eu a encontraria usando apenas o rádio e a cabeça. Fechei os olhos e comecei a contagem, ouvindo os passinhos apressados dela na grama seca, o cheiro das folhas da árvore, o calor do sol nas minhas costas. Por um momento,
Tudo pareceu perfeito. Quando cheguei ao 100, apertei o botão lateral do rádio, que fez um estalo alto antes de eu falar. Coruja na base chamando Esquilo. Você está na escuta? Câmbio. A resposta veio quase na mesma hora. A voz dela cortada pelo chiado e por uma risadinha. Na escuta, Coruja, você nunca vai me achar. Câmbio e desligo. Eu sorri. Era aquilo. Era daquela cumplicidade que eu sentia falta. Comecei a andar devagar, sem rumo certo, passando pela casa principal e indo em direção às outras 3 casinhas abandonadas que ficavam mais para o fundo do sítio. A gente brincava ali o tempo todo, era nosso playground particular. Estou te ouvindo, Esquilo, sua risada está entregando sua posição. Provoquei sabendo que era mentira. É o vento! Ela respondeu, a voz já um pouco mais distante. O vento está rindo da sua cara. Câmbio. Nós ficamos nessa troca por uns bons 15 minutos. Eu fazia perguntas, ela respondia com pistas falsas. A adrenalina da brincadeira era contagiante. Eu me sentia de novo com 10 anos e parecia que a gente tinha voltado a ser como antes, e o chiado do rádio era a prova disso. Eu estava tão focada em encontrá-la, em vencer o jogo, que não percebi quando o chiado começou a mudar. Foi sutil no começo. O chiado, que antes era só um ruído branco e constante, começou a falhar, a ganhar um ritmo esquisito, quase uma pulsação. Um zumbido baixo, que parecia vir do fundo do aparelho, vibrava contra a minha orelha sempre que eu soltava o botão de falar. Esquilo, na escuta? Chamei um pouco impaciente. O seu rádio também está com esse zumbido? A voz dela voltou clara e animada, sem sinal de nenhum problema. Não, o meu tá normal, você que tá enrolando, Coruja. Câmbio. Continuei andando, tentando ignorar. Devia ser a pilha, talvez. Coisa de aparelho velho. Eu estava perto de uma das casinhas abandonadas, a que tinha as janelas quebradas, e decidi entrar para dar uma olhada. O ar ali dentro era abafado, com cheiro de folha seca. Levei o rádio ao ouvido de novo, para escutar o chiado com mais atenção, e foi quando eu ouvi. Não era o zumbido, era outra coisa por baixo dele. Um som longo, arrastado como um sopro, e no meio desse sopro, quase engolido pela estática, uma palavra se formou, lenta e distorcida. Coruja. Meu corpo parou antes que minha mente entendesse. A palavra se repetiu, dessa vez um pouco mais clara, como um eco. Não era a voz da Joana. Era mais fina, quase um sussurro de criança, mas sem vida, sem emoção nenhuma. A alegria da brincadeira sumiu na hora. Fiquei tensa. Minha primeira reação foi a raiva, a negação. Tinha que ser ela. Apertei o botão com força. Joana, para com isso, já perdeu a graça. É você que está fazendo esse assobio? A pausa do outro lado foi mais longa dessa vez. Quando a voz dela voltou, estava sem a risadinha, um pouco magoada. Não sou eu, Janaína. Eu tô escondida, tô quieta, juro, câmbio. O problema é que eu acreditei nela, e no momento em que eu acreditei, a brincadeira acabou. Pelo menos para mim. O que antes era um jogo divertido de esconde-esconde, virou outra coisa. Agora, parecia que nós não estávamos mais sozinhas. Minha mão começou a suar, deixando o plástico do rádio escorregadio. A primeira coisa que pensei foi que devia ser interferência. Era o mais lógico. Alguém por perto, algum vizinho, talvez outro garoto com um brinquedo parecido. Era isso. Tinha que ser isso. Mas no fundo, eu sabia que a casa mais próxima ficava a quilômetros dali. Joana, é sério, a brincadeira acabou, volta para a casa principal. A mãe já deve estar chamando para a gente lanchar. Minha voz saiu um pouco mais trêmula do que eu queria. A resposta veio, mas não era a voz irritada ou confusa da minha irmã que eu esperava. Era a outra, a voz fina, infantil, mas agora sem nenhuma distorção. Ela soava limpa, como se estivesse bem ao meu lado. Por que acabar agora, Coruja? A voz disse com um tom divertido e maldoso. A gente tá só começando. Câmbio. Eu congelei. A voz usou meu codinome. Não era uma interferência qualquer. Essa coisa, o que quer que fosse, estava nos ouvindo. Estava participando. O medo virou um nó no meu estômago. Minha respiração ficou curta. Quem é você? Sussurrei no rádio.
Do outro lado, ouvi uma risadinha baixa, o tipo de risada que uma criança dá quando sabe um segredo que você não sabe. Sou o esquilo, ué. A voz imitou o tom da Joana com uma perfeição assustadora. Você não me reconhece mais, irmãzinha? Aquilo me pegou em cheio. O uso da palavra irmãzinha era o que a Joana sempre dizia para me irritar. Era um detalhe nosso, íntimo. Essa coisa estava vasculhando nossa brincadeira, roubando nossas palavras. Você não é a Joana, afirmei tentando parecer corajosa, mas minha voz quase não saiu. Claro que sou, vem me procurar, tô perto da figueira velha, aquela com o balanço que quebrou. Você tá quase me achando. Câmbio. A figueira velha ficava exatamente na direção oposta de onde eu sabia que Joana tinha corrido. Era uma armadilha. A voz não estava apenas brincando, estava me guiando, me levando para algum lugar. E a pior parte era que, mesmo com todo o medo, uma parte de mim queria ir. Precisava ver. Precisava entender o que estava acontecendo. O jogo tinha mudado de dono. Eu não sei explicar o que me fez andar. Não era coragem, acho que era uma espécie de transe, a necessidade de colocar um rosto naquela voz, mesmo que o rosto fosse a coisa mais horrível do mundo. Meus pés se moviam por conta própria, atravessando o mato alto, indo em direção à última casa do terreno, a mais isolada. O rádio na minha mão parecia um bicho vivo, quente. Você sempre foi a mais medrosa, né, Janaína? A voz disse, abandonando os codinomes. O som era íntimo, como se conhecesse todos os meus segredos. A Joana não teria demorado tanto. Ela viria correndo. Cada palavra era uma agulha cutucando a minha culpa, a minha insegurança. A voz me conhecia e continuou me guiando, com uma calma cruel, até a varanda da casinha. A porta de madeira estava entreaberta, revelando uma fresta de escuridão lá dentro. Tô aqui, entra, câmbio. Eu parei. Todo o meu corpo gritava para eu dar meia volta e correr. Mas a voz na minha cabeça, a minha própria curiosidade doentia, era mais forte. Eu precisava saber. Com a mão tremendo, empurrei a porta. O cômodo era um só, vazio e coberto por uma camada grossa de poeira. O cheiro era de coisa morta, de tempo parado. Meus olhos varreram os cantos escuros, procurando qualquer movimento. Não havia nada. Por um segundo senti o alívio da decepção. Tinha sido uma pegadinha, uma loucura da minha cabeça. E então eu vi. No centro exato do chão de terra batida estava o outro walkie-talkie. O aparelho amarelo da Joana, largado ali, silencioso. Eu dei um passo para dentro, hipnotizada por aquilo, e no instante em que meu pé cruzou a soleira da porta, a pequena luz vermelha do aparelho no chão piscou uma única vez. Ao mesmo tempo, o rádio na minha mão, colado ao meu rosto, explodiu com um som tão alto que me fez encolher. A estática desapareceu, e uma voz que parecia um chiado grosso, como se o próprio aparelho estivesse falando, um som arranhado e baixo que rosnou diretamente no meu ouvido. Agora você brinca comigo. Em seguida veio a risada. Uma gargalhada aguda, estridente, que se desfez em um chiado eletrônico que parecia rasgar o ar. Foi o que quebrou o feitiço. Eu não gritei, soltei um som esquisito de bicho. Eu joguei o rádio longe como se ele estivesse quente. Ele bateu na parede e se espatifou no chão. Não esperei para ver mais nada. Me virei e saí correndo sem pensar. Corri sem olhar para trás, com a gargalhada eletrônica daquela coisa ecoando na minha cabeça. Eu não parei de correr até tropeçar nos degraus da varanda da casa principal. Entrei na cozinha aos prantos, sem fôlego, e a cena que encontrei ali foi tão surreal que por um segundo achei que ainda estivesse no meu pesadelo. Minha mãe estava na pia passando um café e a Joana terminava de colocar os pratos na mesa para o lanche da tarde. O cheiro de bolo de laranja enchia o ar. A cena era completamente normal. O que foi isso, menina? Minha mãe perguntou, se virando com os olhos arregalados ao me ver naquele estado. Que susto! Eu tentava falar, mas só saíam soluços. Apontei para fora, para o fundo do terreno, balbuciando sobre a voz, o rádio, a casa. Joana me olhava de um jeito que eu nunca tinha visto. Não era preocupação com o que tinha acontecido comigo. Era medo de mim, da minha reação descontrolada. Do que você está falando, Janaína?
A voz dela era um fio. Eu te chamei para vir comer faz mais de meia hora. Você não respondeu, achei que a sua pilha tinha acabado. Eu deixei o meu rádio lá na varanda e entrei. Meu mundo desabou ali. Ela estava segura o tempo todo. A voz, a coisa, tinha ficado brincando comigo sozinha. O terror que eu senti não foi compartilhado. Foi só meu. E o olhar da minha irmã mais nova, vendo a irmã mais velha, a coruja observadora completamente desfeita, criou uma distância entre nós que nunca mais desapareceu. Nós nunca falamos sobre aquela tarde. Fomos embora do sítio no dia seguinte, 2 dias antes do planejado, e nunca mais voltamos. O meu walkie-talkie quebrado ficou para trás, engolido pelo mato. Hoje somos 2 adultas que mal se falam. Aquele dia marcou o fim de alguma coisa. A brincadeira não foi interrompida, ela foi roubada. E no lugar da nossa cumplicidade, ficou um silêncio esquisito. A lembrança não dita de um jogo que só eu joguei até o fim. Anos depois, arrumando umas caixas velhas, encontrei o rádio amarelo da Joana. Ele está guardado até hoje. Às vezes eu penso em jogar fora, mas não consigo. É a única prova de que a regra mais importante de um jogo é saber quando parar de jogar. Principalmente quando você percebe que não sabe mais com quem está jogando. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.